you yelling for? Lay back, it's all been done before. Little girls from Sweden dream of silver screen quotation. Share the joy of your life. Samsung Galaxy Mini. Anos 2000. A década das cores neons e dos celulares flips, do MSN e dos clipes super produzidos de uma tecnologia que começava a mudar o mundo. Hoje, vamos reviver tudo que fez esse período ser tão marcante: moda, cultura pop, internet raiz e aquele clima futurista que só os anos 2000 tinha. Antes de começarmos, queria apresentar a vocês a temática Fruitcake Aero. É uma estética de design que surgiu nos inícios dos anos 2000, caracterizada por elementos como brilhos, transparências e ícones skeuomorfistas, que imitam objetos reais. O nome é inspirado em Adrian Fruitgere, um design tipográfico suíço, e reflete um otimismo, tecnologia e harmonia com a natureza. Esse estilo foi amplamente utilizado em interfaces de sistemas operacionais como o Windows Vista e o Windows 7, e é associado a uma sensação de sustentabilidade e acessibilidade à tecnologia. Recentemente, a estética Fruitcake Aero tem sido resgatada em plataformas como redes sociais em vídeos nostálgicos, refletindo um retorno ao design visual mais colorido e vibrante. Vamos falar então de alguns exemplos, tipo Caramel Dance, que já faz 17 anos que a música foi lançada e acumula mais ou menos por volta de 11 milhões de visualizações, ou Pufferdoff, que tem exatamente uns 18 anos e acumula mais ou menos 2,1 milhões de visualizações, e Caipirinha, que também é postada pelo mesmo canal no YouTube, que tem por volta de 4,6 milhões de visualizações e 18 anos. Essas músicas fizeram uma febre absurda na época. Vale lembrar que muitas pessoas até hoje gostam desse estilo de música. Eu, principalmente, sou uma delas. E também tem aquela vibe de Hatsune Miku. Mais ou menos essa mesma vibe da época, que existia muitos vocaloides que faziam muita febre. Até hoje Hatsune Miku faz febre, mas nem tanto quanto antigamente. Provavelmente a geração atual nem deve saber o que é Hatsune Miku. E muita gente fazia muitas animações de MMD. E isso é muito da hora, mas muita gente fazia umas atrocidades meio bizarras que provavelmente vai estar passando aí na tela. Bom, e na época também existia também os Tamagotchi, que eu nunca tive um. Quem teve mesmo foi minha irmã. Eu fui da época, mas minha irmã que teve, eu nunca tive um. Até porque eu não tinha interesse de ter um na época. Hoje em dia eu já sinto vontade de ter um. Inclusive, eu queria ter um Virtual Bracelet, que é aquele do Digimon, acho muito pica, eu queria comprar ele, mas muito caro, não tá no meu orçamento, até eu queria coragem de comprar. Eu era mais na minha vibe Nerf, Lego, Hot Wheels, Max Steel, Yu-Gi-Oh! E Beyblade. Eu não era muito fã de Beyblade, mas bombava muito na minha época. E também tinha os Tazos, que vinha na Elma Chips, e também no Cheetos, eu acho que vinha no Cheetos, né? Eu sempre comprava um e ficava colecionando um diferente do outro. E, porra, essa foi uma das melhores coisas que já aconteceu durante a minha geração, porque todo mundo queria ter um, todo mundo colecionava, eles trocava, e era basicamente um método para tirar dinheiro de criança da época. Programas de TV que passavam na época, que era muito nostálgico, como, por exemplo, Globo Rural, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, e Cartoon Network, Nickelodeon, Jetix, Disney Channel, e entre outros aí. E esses são um dos maiores exemplos que eu tenho a dar, porque, pra mim, só esses que eu assistia, mas tinha outros também que bombavam, como Todo Mundo Odeia o Chris, eu nunca fui fã, Chaves também nunca fui fã, Malhação eu não gostava, tinha uma chamada Rebelde, que eu assisti um pouquinho, não assisti muito, mas eu até gostava. O surgimento do Big Brother, que começou a fazer fama na época, e na época até que era legalzinho, hoje em dia eu já não gosto não, né? Acho que a maioria não gosta, acho que Big Brother é um motivo para dar treta no Twitter. E tinha também Eu e a Patroa as Crianças, e o programa do Ratinho, que eu não assistia. O que eu mais também gostava na época era Castelo Rá-Tim-Bum, porra, maravilhoso, e entre outros. Mas enfim. Well, we've got one.
época dos videogames dos anos 2000, principalmente entre 2004 e 2012, tem algumas características bem marcantes, tanto no visual dos consoles, menus e interfaces, quanto no estilo gráfico dos jogos. Vou separar por partes para ficar mais claro. Os anos 2000 foram uma transição entre o visual futurista, do final dos anos 90, e o minimalismo clean, da década de 2010. A vibe mistura cores metálicas, cromadas e brancos brilhantes, muito branco e prata, que reflete o Nintendo Wii, preto, piano e gloss, que é o PS3, e verde neon com preto, que claramente é o Xbox 360 que eu estou me referindo. O Nintendo Wii tinha uma estética clean e minimalista, mais futurista para a época. O visual do console era um pouquinho mais puxado por branco brilhante e LEDs azuis, um console meio fino com aparência de aparelho eletrônico premium, e uma interface com canais em forma de mosaico, um fundo branco e cinza, extremamente leve, com um som ambiente minimalista, ícones simples com pequenas animações, dando aquelas músicas vibe Nightcore ou Fruit Gear Aero, algo bem nesse estilo. E falando sobre jogos, vamos falar um pouco sobre alguns jogos com uma temática meio nessa vibe colorida, tropical, frutada dos anos 2000, assim, um pouco de Fruit Gear Aero. Um dos jogos que, inclusive, eu nunca zerei na minha vida, mas eu gosto pra caramba desse jogo. Eu tô, inclusive, recentemente tentando zerar ele. Tô indo e tô gostando pra caramba, tô adorando o jogo, inclusive, que é o Mario Sunshine. É um jogo que tem uma temática bem, assim, praia, um negócio bem Fruit Gear Aero mesmo. Vai estar passando as imagens aí, vai ser um tempo bem curtinho, porque eu não sei se dá problema botar essas imagens aí, mesmo que seja gameplay minha. Pikmin, que também tem a mesma vibe, que nossa, é maravilhoso esse jogo. The Legend of Zelda Wind Waker e Viva Pinata, que é um jogo de 2006, que eu acho que ele é perfeito para essa temática de jogo, tem um papel muito bom. Donkey Kong Country Returns e o Tropical Freeze, Katamari e Super Mario Ball 1 e 2, Rayman 3, e tem um jogo que não é bem Fruit Gear Aero, mas tem uma temática semelhante, que é como se fosse uma subtemática em cima dessa, que é o Dark Aero, que é uma temática meio que Fruit Gear, meio puxado para os anos 2000, só que escura, um pouco mais puxado pro gótico, assim, sabe? Estilo PlayStation 3 e etc. Inclusive, PlayStation 3 também, como eu já disse, tem a temática de vibe dos anos 2000 ali. E o Tekken 6, toda a interface dele é muito chamativa, para mim é um dos Tekken mais bonitos que tem. Tem toda essa questão de fundo transparente, com cores escuras e etc. Meio puxado pro PS3 mesmo. Eu vou falar de alguns animes aqui que eu cresci na minha infância assistindo. Não vou falar de desenhos em gerais, porque se eu falar de desenhos, eu vou passar horas e horas, e pode passar até de um vídeo falando sobre desenhos. Então eu vou falar só de alguns exemplos de animes que eu assistia na minha época, que fazia muito vibe 2000, que nem Azumanga Daioh e Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan, que é um dos animes que eu gosto pra caramba, eu assistia muito na minha infância. E Dragon Ball, One Piece, Naruto e Yu Yu Hakusho, que também é excelente, é um anime maravilhoso. Outros exemplos aí de animes que eu assisti muito na minha infância, tipo Bleach, Fullmetal e Death Note e vários outros. E meus amigos que já me conhecem há muito tempo sabem muito bem que eu sou muito fã. Quer dizer, já deu até pra deixar meio claro durante o vídeo, né, quando eu citei de Digimon, pra mim é um dos animes muito queridos pra mim. Eu conheci um amigo no meu colégio que era muito fã e desde então eu nunca gostei. Eu sempre tive um pouquinho de ódio de Pokémon. Tipo assim, não que eu odiava, eu até gostava um pouquinho. Pra época, assim, que eu era criança, eu achava legal, assistia o anime. Alguns, na verdade, os animes, né, porque tem vários, e jogava alguns jogos.
Mas ao passar dos anos foi crescendo assim e eu comecei a perder muito interesse, eu comecei a achar muito chato. E eu passei a conhecer esse meu amigo, e ele era muito fã de Digimon, e ele falava tanto comigo sobre Digimon, a gente falava de tantos assuntos como jogos, os animes, etc, muitas coisas, e variedade de coisas sobre temática de Digimon, que eu virei fã. E é aí que pode ser, talvez, em um próximo vídeo eu fale um pouco sobre Digimon, mas vamos ficar só por isso mesmo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu gostei e se inscreve aí para me ajudar. E comenta o que você achou se você quer vídeos iguais a esse. Então, até a próxima e obrigado!